Sentar aqui. Irmãos, o contexto de Isaías 43 talvez seja um dos momentos mais difíceis da história de Israel. Agora ele canta sobre o livramento, mas nos capítulos 41 e 42 ele também celebra o poder libertador do Senhor, o que aponta para um relacionamento divino-humano. Se Deus é o seu castigo, no capítulo 42, versículo 25, Ele também agora se apresenta como o autor de redenção, agregação e transformação. O Senhor faz que aquele povo, seu povo, sejam suas testemunhas. Ele escolhe eles para ser o exemplo para gerações. Eles estavam no exílio babilônico, longe da sua terra, humilhados, sem esperança, e Deus usa o profeta Isaías para trazer uma mensagem de consolo e restauração. Ele promete: um novo tempo está chegando, e o seu povo poderia confiar nisso. Porque apesar do povo de Deus ter sempre experimentado muitas coisas com Deus, pairava sempre no coração deles uma dúvida. Eles sempre procuravam algo para se apegar quando a dificuldade chegava. E Deus está dizendo para eles mais uma vez: se atentem, um novo tempo está chegando e vocês podem confiar. Deus não quer que o seu povo olhe para trás. Ele quer que o seu povo comece a enxergar o que Ele está fazendo agora. Agora! Muitas vezes nós ficamos presos ao passado. Muitas vezes, seja por causa de dores, fracassos ou até mesmo sucessos antigos, nós não percebemos o caminho que Deus está abrindo à nossa frente. A gente fica preso às dores que nós sofremos, os problemas que enfrentamos, os fracassos que colecionamos ou as glórias que tivemos, e a gente fica preso arrastando isso a vida inteira. O que passou, passou. Deus quer que nós olhemos para frente. Eu quero te convidar a refletir sobre 4 aspectos fundamentais de como observar isso. Primeiro aspecto: Deus nos lembra de quem nós somos. Diga comigo: Deus nos lembra de quem nós somos. No versículo 1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, Jacó, aquele que o formou, Israel, não temas, porque eu te resgatei. Se você tiver outra versão, talvez esteja escrito: eu remi, eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Deus usa aqui 2 verbos importantes: criou e formou. Criou, do bara, significa trazer algo do nada à existência. Deus está dizendo: vocês simplesmente não existiam, e eu criei vocês. Eu conheço vocês. Eu sei cada detalhe de vocês. E formou, da tradução Yatsar, remete a uma ação cuidadosa do oleiro, ao formar, ao moldar alguma coisa. O Senhor está dizendo: além de criar, eu coloquei as minhas mãos para formar vocês. Vocês são meus. Vocês não são um povo sem identidade. Deus está dizendo para o povo de Israel: Israel, vocês não são um povo sem identidade. Eu os conheço por inteiro. Eu os criei, eu os formei. Eu os remi, que significa eu os comprei de volta. No decorrer do capítulo 43, nós vamos ver que Deus sempre abre mão de muitas coisas para trazer o seu povo de volta. Deus abriu mão do seu filho para nos ter para Ele. Deus sempre abre mão de algo grande para ter o seu povo de volta. Ele não apenas os criou, mas também os escolheu e os chamou para serem seus. O que fica evidente que Deus tem prazer e íntima comunhão com o povo no qual Ele escolheu. Deus tem prazer em ter comunhão com você, meu irmão. E não importa a situação que você enfrente hoje, enfrente-a de cabeça erguida. Porque muitas vezes nós nos sentimos sem identidade, esquecidos, desvalorizados. Mas Deus sussurra no meu e no seu ouvido nessa noite: você é meu.
Não importa o quão difícil seja o caminho que você esteja trilhando, não importa o quão doloroso seja o caminho que você esteja trilhando, não importa o tamanho da sua dor, se acalme, porque você é meu e eu tenho absoluto controle sobre toda a sua vida. Apenas confie, apenas se ache em mim. No primeiro ponto, se lembre de quem você é. Eu não sou o Vitor, pastor não é o Samuel, Japa não é o Douglas. Nós somos do Senhor. Antes do nosso nome vir, nós somos do Senhor, e é isso que sussurra no nosso ouvido. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: você é meu. E quando entendemos quem nós somos, nós podemos ir para o segundo ponto. Deus nos garante a sua proteção. Quando confiamos e sabemos e agimos na nossa vida, sabendo que nós somos dele, Ele nos garante a sua proteção. Não importa o que você passe na vida, não importa quanto difícil seja a sua vida, não importa quão difícil foi a sua infância, não importa quantas lutas você enfrente, quando nós sabemos quem nós somos em Deus, Ele nos garante proteção, porque passamos a confiar nele totalmente. No versículo 2 ele diz: quando vocês passarem pelas águas, eu estarei com vocês. Quando vocês passarem pelos rios, eles não encobrirão vocês. Quando vocês passarem pelo fogo, vocês não se queimarão, e vocês não ficarão nem em brasas. Deus não promete ausência de dificuldade. Deus não promete. Mas Ele nos promete caminhar e estar conosco no meio da dificuldade. Porque tem muita gente vendendo um evangelho de facilidade. Um evangelho sem dificuldade nenhuma, um evangelho de conquista fáceis, de coisas fáceis, um evangelho leve, um evangelho solto. Não, o evangelho é simples, mas ele requer tudo de nós. Deus não está se importando com o quanto você tem para dar a Ele, sem antes você estar disposto a dar o seu coração a Ele. Vivemos um tempo de evangelho distorcido, onde queremos apenas sair da nossa casa, vir para o culto no domingo, nos assentar na cadeira, escutar uma palavra que nos motive, mas que não nos confronte. Queremos algo fácil. Existe um ditado que diz que a vida mole mastiga água. A vida não é fácil. Nós teremos problemas enquanto aqui estivermos. E Deus não nos promete que a gente fique livre desses problemas. Muito pelo contrário. No mundo vocês terão problemas, mas tenham um bom ânimo. Eu estou com vocês. Isso nos basta. Águas e rios aqui simbolizam desafios que podem nos afogar. Existem momentos que nós nos sentimos sobrecarregados. Se você estiver no mar e tentar nadar contra a maré, o seu fôlego vai começar a ir embora, e a sua musculatura vai começar a ficar sobrecarregada, e você não vai aguentar a nadar. Você não morre por não saber nadar. Você morre por cansar em algo que você não sabe lidar. Nós às vezes perecemos emocionalmente na nossa vida porque nós queremos lutar com as nossas próprias forças. Nós queremos ficar dando soco em ponta de faca o tempo todo. E Deus continua gritando no meu e no seu coração: você é meu, apenas se acalme e escute a minha voz. Fogo aqui representa provações intensas. Quantas vezes nós não passamos por algum problema que parece que o nosso coração vai ser destroçado, parece que o nosso coração vai sair do peito. Você já se sentiu assim? Eu já. Mas o Senhor nos diz: eu estou com vocês, você é meu, se acalme. E meus irmãos, nós encontramos essa promessa de livramento
a Bíblia toda. Na Bíblia toda. O povo de Israel passou pelo Mar Vermelho porque Deus o abriu em Êxodo 14. Em Daniel, no capítulo 3, versículo 25, 3 jovens hebreus foram jogados dentro de uma grande fornalha. E lá dentro existia um quarto homem que caminhava com eles durante o fogo. Eles não foram consumidos e não viraram brasa. Eles saíram dali são e salvos, porque Deus estava com eles. Em quais momentos você sente que está afogando? Em quais momentos você sente que está sendo consumido pelo fogo das tribulações, das provações? Deus garante a mim e a você, nós não estamos sozinhos, portanto, confie nele, ele está caminhando comigo e com você na fornalha. E terceiro ponto, ele nos chama a olhar para frente. Versículo 18 ele diz: esqueçam o que se foi, não vivam, não considerem o passado, vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Deus não está dizendo para que a gente ignore o passado. Deus não está dizendo para que a gente apague o passado. O passado não tem como apagar. O que nós passamos, nós passamos. Nós somos resultados do nosso passado. Alguns de nós são mais resilientes, porque tiveram uma vida que precisaram ser resilientes no passado, então isso nos formou pessoas mais resilientes. Alguns de nós somos mais fechados, porque na nossa casa não tinha muita abertura para falar. Alguns de nós têm medo, porque cresceram com medo. Alguns de nós têm dificuldade de afeto, porque cresceram sem afeto. Todos nós trazemos conosco marcas que nos moldam. Alguns de nós têm facilidade em perdoar, outros não, porque uns foram ensinados a perdoar e outros foram ensinados a bater. Na dinâmica da vida humana, no que reflete ao nosso ser humano, o que nós vamos vivendo vai formando quem nós somos. Isso nos compete sobre a vida que tivemos. Mas quando encontramos com Jesus, algumas placas começam a ser resetadas em nós, para que Ele comece a modificar aquilo que precisa ser mudado. Nós não temos que viver presos ao passado, irmãos. O passado nos aprisiona. Às vezes nós não conseguimos contentamento no presente porque nos acostumamos com coisas demais no passado. E há sempre um peso sobre a gente, sobre o que fazer, como fazer. Por isso, em algumas versões nós vamos achar a palavra considerais, que significa meditar constantemente. Muitas vezes nós olhamos para trás e alguns pensamentos nos vêm. Antes era tão bom. Antigamente era tão bom. Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito escolhas diferentes, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse tomado decisões diferentes, se eu tivesse me entregue ao Senhor antes, eu não teria sofrido antes. Meus irmãos, se ficou para trás, o que importa, o que você vai fazer agora, é daqui para frente. Não use o passado como uma algema, como uma âncora que te leva para baixo e não deixa você sair do lugar. Solte essa âncora. Deixe com que Deus sopre a vela do seu barco para o lugar que Ele quer.
Spurgeon diz que a maior barreira para o novo é a nossa insistência no velho. A gente insiste em mecanismos que os nossos pais usavam e não servem mais. Eu me pego fazendo isso. Quando o Davi me dá uma irritada, eu falo assim: meu irmão, se fosse a sua avó no meu lugar, você estaria apanhando mal, mas muito. A gente está usando a mesma régua que usaram com a gente. E por isso essa geração tem ido para o beleléu, irmão. A igreja não aplica régua, não a régua humana. Igreja aplica uma régua de ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar, ensiná-lo a respeitar, ensiná-lo a meditar na palavra, ensiná-lo a orar. Essa é a minha função. Se meu filho for um cristão mal sucedido, significa que em algum momento da minha caminhada eu errei com ele. As escolhas dele como adultos refletirão no que ele tem em casa enquanto ele é menino, enquanto Antônia é menina. Os nossos filhos conhecerão a Deus por nós. Existe uma canção do Brandon Lake, em que ele, ao cantar essa canção, ele fala que ele estava orando no quarto, e enquanto ele canta essa canção, ele fala: quando eu era pequeno, eu não queria ir para a igreja, e a minha grandmother, minha avó, me arrastava para a igreja. E aí a minha mãe também me levava para a igreja, eu ia para a igreja na quarta, domingo de manhã e tal, e eu não queria ir. E aí a minha avó falava para mim um dia: você vai me agradecer por eu ter te arrastado para a igreja. E ele entra no refrão da canção e diz que um dia estava orando no quarto, e o filho dele abre a porta do quarto e vê ele orando e diz: pai, depois eu volto. Ele diz: não, meu filho, vem aqui, vem orar comigo. E ele, no refrão daquela canção, ele diz assim: e eu estava orando a Jesus. E ele vai continuando, e um dia ele chega no quarto, aquela canção diz que agora o filho dele estava orando a Jesus, o filho dele virou amigo de Jesus. O exemplo arrasta. Nós escolhemos o que nós queremos ser para os nossos amigos, para a nossa família. Nós não poderemos reclamar da geração futura se não agirmos agora. Não dá para ficar reclamando do governo se nós como igreja não fazemos nada. Temos que orar, temos que exercer cidadania, mas temos que exercer o sangue de crente que corre na minha e na sua veia. Jesus pagou um alto preço para que nós fôssemos salvos. Isso requer de nós posicionamentos sinceros. Se preciso for, tirar os nossos filhos de escolas que não condizem com o que as Sagradas Escrituras dizem, tiremos. E eu não estou nem fazendo propaganda para a Prime. Procure uma escola que respeite princípios cristãos, que não empurre goela abaixo ideologias que vão destruir a mente e o coração dos nossos filhos. Pare de trazer o que estava no passado para o seu presente. Deus está sempre trabalhando. Mas quando a nossa mente fica voltada para o passado, nós não conseguimos sentir o seu cuidado agora e nem ter expectativa no futuro. Como ter expectativa em Deus no futuro se não percebemos o cuidado dele agora? Certo dia eu estava na Rio Branco, estava distraído, era um dia de más notícias. Tem um tempo isso. Eu me lembro que eu estava em frente à catedral, eu fui atravessar Rio Branco. Eu me lembro de ter pisado na faixa, alguém me pegou pelo braço e me trouxe para trás, e um carro vermelho passou. Era uma sexta-feira e eu pregava em Santos Dumont no domingo. Naquele dia eu cheguei em casa e eu chorava muito. E pedia perdão ao Senhor por não perceber os pequenos milagres. A gente fica muito focado quando a gente quer comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem dos sonhos, em grandes coisas, mas a gente esquece que os pequenos milagres nos trouxeram até aqui. O milagre invisível do respirar, já parou para pensar nisso? Você não vê o ar, mas se você ficar 30 segundinhos, você vai querer ver o ar. Nós não vemos Deus, mas Ele nos é tão vital quanto o ar. Ele está cercando eu e você de cuidados. O
povo de Israel vivia se lembrando do Egito, mesmo depois de terem sido libertos da escravidão. Muitos fariseus não acreditavam, não aceitaram Jesus porque estavam presos a tradições antigas. Enquanto Deus estava fazendo algo, Jesus estava exercendo o seu ministério de vento em polpa para a redenção humana. Pare de viver olhando o passado, irmão. Ah, mas aquela pessoa, aquele familiar me fez tanto mal. Ah, mas aquela pessoa me faz tanto mal. Ah, mas fulano, mas pare de olhar para o passado. Não fique lamentando o que passou. O Senhor quer que eu e você percebamos o que Ele tem feito agora. Ele quer que você esteja sensível ao que Ele tem gerado dentro de você agora. Ele quer que você entenda as perspectivas que Ele tem te dado, após entender que Ele cuida de você. Ele quer que nós percebamos que algo novo está sendo gerado em nós, e que através de nós, novidade de vida alcançará outras pessoas. C.S. Lewis nos diz que cada vez que nós fazemos uma opção, nós estamos transformando a nossa essência em alguma coisa diferente do que ela era antes. Todas as vezes que fazemos uma escolha em direção à cruz, nós estamos transformando o nosso interior para algo parecido com Jesus. Ser filhos parecidos com o Pai tem que ser o desejo do nosso coração. Eu não sei a maneira como você tem lidado com as circunstâncias da sua vida, mas o meu desafio a você nessa noite é entender que o Senhor te ama profundamente. Ele tem prazer em você, e Ele quer caminhar contigo independente da situação que você se encontra. Porque quando nós entendemos isso, nós conseguimos entender o quarto ponto. Deus transforma impossibilidades em caminho de vida. No versículo 19 ele diz: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deserto representa um lugar de esterilidade, de dificuldade extrema, de impossibilidade. Uma semente não germina no deserto. É muito calor de dia e muito frio à noite. Deserto é lugar de dificuldade profunda. Ermo é lugar de morte, de lugar seco, sem vida. Mas o Senhor, não importa onde você esteja, cria caminhos onde não há. Ele traz vida onde tudo parece perdido. Então não desanime, apenas continue. E quando tiver difícil, Deus vai colocar pessoas no seu lado para te ajudar na caminhada. Não negligencie as pessoas que cercam a sua vida, porque as pessoas que o Senhor colocar na sua trajetória são pessoas que vão te abençoar. Amigos que estarão dispostos a caminhar mais uma milha com você. Não quando tudo está bem, mas quando tudo está mal. Porque amigo não bate em retirada quando a gasolina acaba. Amigo vai buscar a gasolina para abastecer o nosso carro, mesmo que ele tenha que andar 10 quilômetros. Ele vai ficar com você parado no carro até que o socorro passe. Amigo vai acordar de madrugada para orar com você. Vai aparecer de repente para te dar o abraço que você tanto estava querendo. Deus vai te cercar de pessoas assim. Isso é cuidado dele. É Deus usando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E eu não estou nem falando de milagres. Eu estou falando de milagre de amizade genuína. De gente que escolhe sentir o coração do outro, para que o outro fique bem. O pastor João Marcos trouxe uma mensagem hoje de manhã falando sobre faculdade de psicologia, que tem sido as maiores notas para entrar, a geração que mais toma remédio controlado por conta de doenças. Esse mundo tem precisado de Jesus. Ele tem precisado de mim, de você. Nós somos a igreja de Cristo onde quer que estejamos. No seu trabalho,
na sua faculdade, na sua escola, na sua família. Não perca uma oportunidade que você tiver de orar pelas pessoas que você vive cercado. Não perca uma oportunidade, nós não podemos perder uma única oportunidade que tivermos de dizer para as pessoas: Jesus te ama e Ele quer curar o seu coração, Ele quer trazer um novo tempo sobre a sua vida. Pare de gastar tempo com aquilo que só te traz morte. John MacArthur destaca que essa promessa, ela tem um significado duplo. Para Israel, Deus estava garantindo a eles que eles seriam restaurados do exílio. O exílio não traria dor, eles não ficariam agarrados, olhando para trás sobre as dores causadas no exílio, sobre as humilhações que eles tiveram. Não, eles seriam restaurados de tudo aquilo que eles estavam passando. Para nós hoje, Deus está dizendo que Ele faz o impossível agora. Basta o nosso coração se entregar a Ele de maneira genuína. Ele abriu o mar vermelho, Ele fez brotar a água da rocha, Ele sustentou o seu povo no deserto, Ele nos deu o seu Filho multiplicou pães e peixes, fez cegos enxergarem, fez coxo andar, ressuscitou mortos, trouxe salvação ao nosso coração endurecido, e como Tozer nos diz, Ele sabe o pior de nós e mesmo assim Ele insiste em nos amar. Jesus conhece o nosso lado, nosso pior lado, nosso lado mais denso. E mesmo assim, a sua voz continua nos nossos ouvidos: você é meu. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu comecei a pensar em quanto tempo a gente gasta com tanta coisa que nos tira o foco de enxergar quem nós somos em Deus, o que Deus tem feito e para onde Ele quer que a gente vá. E aí uma canção do Baruch veio ao meu coração. Eu quero só que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não precisa do louvor, vai só eu e o Japim aqui. Preste atenção. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, perder amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Queria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo. Vencer o Senhor da minha vida em todo tempo. Não há limite para o poder de Deus. Pare de perder tempo com aquilo que te consome. Pare de perder tempo com o seu passado. Pare de perder tempo com as dores que você tem colecionado ao decorrer da sua vida. Pare de perder tempo longe de Jesus e vá ao encontro dele. Gaste a sua vida como nós cantamos.
encaixa a sua vida em favor dele, ele é plenamente capaz de mudar a nossa vida agora. Ele está dizendo para mim e para você, não importa onde você está, não importa se o lugar que você está agora tem te consumido, eu sou aquele que abre portas e ninguém fecha, eu sou aquele que fecha portas que ninguém abre, eu estou com vocês, eu posso fazer caminhos aparecerem onde há impossibilidade de caminhos, eu faço água jorrar para florescer o seu jardim, que até ontem eram apenas cinzas da sua dor. Apenas confie. Apenas confie. Se lembre de quem você é. Confie na proteção do Senhor. Olhe para frente atentamente. Abandone o seu passado que te aprisiona e te traz dor. Creia. Ele faz o impossível. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Como diz a sua palavra, Ele está dizendo: porventura vocês não estão percebendo que o novo está chegando? Eu não estou dizendo para que nós venhamos para Jesus com medo do que tem acontecido no mundo. Como diz o meu sogro em uma oração em um de seus livros, ele diz: Senhor, livra-nos de desejar mais ir para o céu do que trazer o céu à terra. Enquanto aqui estivermos, adoramos ao Senhor. Enquanto aqui estivermos, consumimos a nossa vida em favor do Rei que nos salvou e nos resgatou.